Olá, sejam muito bem-vindos ao momento de meditação, ao momento de reflexão, ao momento transcendental, onde nós buscamos temas para que traga e faça um traçado em nossas vidas com relação à nossa consciência que precisa evoluir em direção a Deus. Todo o ponto desse trabalho aqui nas redes sociais, no YouTube, no canal Easy Espiritualidade, foi co-criado, porque ninguém cria nada, a gente co-cria junto com a mente de Deus, a mente divina, para que a gente possa meditar, nós possamos meditarmos juntos nos temas que são propostos aqui, através de livros do meu mestre espiritual, através de livros de amigos meus que escreveram do lago ao oceano, que é você sair do seu lago interior, do seu círculo do seu cercado, da sua caixinha, da sua limitação e você ir para a expansão. E essa expansão ela só pode ser delineada se ela for uma expansão cheia de profusões e de profundidade. Do lago ao oceano traz, através de Tiago e de Fernanda, amigos, praticantes de Bhakti Yoga, essa forma de meditar, de sair do limitado para o ilimitado, sair do lago para o oceano. E hoje eu estou trazendo aqui do meu mestre espiritual, Bondade como Estilo de Vida, a fonte secreta da bondade. E essa fonte secreta da bondade, ela está dentro de nós. Ela não está em canto nenhum. E como é que nós podemos acessar essa bondade? Essa fonte secreta que pode jorrar, essa água transcendental, essa água amorosa, essa água compassiva, essa água que vai reluzir em nossas vidas e vai fazer com que nós possamos nos iluminarmos, acender a luz do conhecimento transcendental. Então, a fonte secreta da bondade, por que a gente escolhe a bondade? Por que a bondade é um estilo de vida? Porque a bondade é uma plataforma onde nós vamos nos aproximar mais do absoluto. Nós vamos chegar mais perto de Deus. Sem bondade, a gente não chega em canto algum. A gente permanece na ignorância e a gente permanece no modo da paixão, agindo por impulso. A fonte secreta da bondade. Dizer que uma vida está sendo governada pela bondade é dizer que ela está sendo conduzida pelo amor, pelo cultivo da pureza, da autossatisfação, do desapego, da beleza e da harmonia. Então aqui foram descritas qualidades divinas: a pureza, a autossatisfação, desapego, a beleza e a harmonia. E tudo isso, todas essas qualidades, elas são conduzidas pelo amor. Porque Deus, ele tem todas essas qualidades de formas ilimitadas. Deus, ele é puro, ele não tem apego a nada, ele é imparcial, como na Bhagavad Gita diz, que Deus é imparcial. Ele é belo, ele é harmônico, Deus é harmonia, Deus é pureza, Deus é autossatisfeito, porque ele criou tudo isso para a satisfação nossa e principalmente ele se satisfazer vendo que nós nos satisfazemos satisfazendo Ele, o Absoluto. Então, essas qualidades são conduzidas pelo amor e sem o cultivo da bondade e do amor, nós estaremos sob perigosa influência da mistura de paixão e escuridão, que é os dois modos da natureza material inferior. Existe bondade, paixão e ignorância. São os três modos. É uma existência gerida por uma mistura desarmônica de egoísmo, cobiça e competição. Paixão, escuridão, egoísmo, cobiça e competição. Então, se não fosse assim, como haveria tanta injustiça social no mundo em que vivemos? Como haveria tanto desequilíbrio no meio ambiente, conflitos e buscas insanas por poder, prestígio e lucro? Isso é uma pergunta. Então, egoísmo, cobiça e competição é que nós vemos mais no mundo atual, neste mundo em que vivemos. Então,
dentro desse processo, podemos perceber a predominância dos modos inferiores da escuridão e da paixão neste mundo material. Uma sociedade carente da energia da bondade não se preocupa em formar cidadãos com valores e virtudes, mas gerar indivíduos consumistas. Então, uma sociedade que ela está empenhada em gerir a bondade, ela jamais vai incentivar o egoísmo, a cobiça e a competição, que é justamente o que vemos nesse mundo material. Então, Chandramukha Swami, meu mestre espiritual, ele diz: é por isso que a luxúria, a cobiça e a ira prevalecem nesse mundo. Por quê? Porque a maioria de nós, seres humanos, almas condicionadas em corpos materiais, nós vibramos em luxúria, nós vibramos em cobiça, e nós vibramos em ira, em raiva, em competição, em escuridão, em egoísmo, em cobiça. Então, todas essas qualidades, elas não são qualidades divinas. Elas são qualidades egóicas, elas são qualidades do falso ego, que é o nosso eu inferior, o nosso corpo material. Apesar das suas melhores intenções, ele acabará sendo engolido pela paixão e pela escuridão. Por quê? Porque o indivíduo comum, que acredita que a vida é uma banalidade biológica, que nós somos apenas o corpo, e que sabe que em pouco tempo seu corpo irá se decompor, terá muita dificuldade de fugir das propostas de desfrute material. Por quê? Porque eu sou o corpo, eu sou as coisas materiais e ponto. Então, vai gerar um desequilíbrio dentro da sua vida e vai levar você a viver na plataforma da tamásica, da ignorância. E aí, Rajas, que é a paixão, dentro da filosofia védica, são os 3 gunas, as cordas que nos prendem. Nós vivemos nesse mundo em bondade, paixão e ignorância. Então, nesse processo aqui, a gente precisa se transformar, porque nós nos transformando interiormente, saindo dessa ignorância, saindo dessa paixão e indo para a bondade, nós vamos formar uma sociedade de pessoas bondosas. E não uma sociedade de pessoas egoístas que só olha para si própria. Como meu mestre espiritual fala, umbigolatria. Ou seja, você olhar para o seu próprio umbigo. Como seria diferente numa sociedade que, no alto de sua maldade, apela intensamente com propagandas que só visam encorajar os indivíduos a explorar interminavelmente os recursos da terra. É o que vemos atualmente. Como vivendo embalado pelos refrãos repetitivos que insistem em afirmar que é melhor viver o mais intensamente seus breves dias. Eu sempre escuto, de vez em quando, às vezes eu estou em algum local e escuto as pessoas dizendo assim: vamos viver porque só tem essa vida mesmo. Ignorância. Não é. Não existe essa vida. Nós estamos apenas nesta vida. Então, mas isso é difícil para as pessoas entenderem. Porque elas não estudam. Porque elas não saem desse processo delas de viver nesse estado de escuridão. Não saem desse processo de viver nesse estado de impulsividade, de sair dessa impulsividade, de resolver as coisas sem pensar. Porque a bondade, ela traz essa chama iluminatória, essa chama, e a bondade, ela é conhecimento. Você precisa conhecer a bondade para praticar a bondade. E como é que a gente conhece a bondade? Através deste livro, Bondade como Estilo de Vida. Você vai conhecer a bondade. Muito prazer, bondade. Eu estou aqui para lhe conhecer através das palavras de Chandramukha Swami, mestre, guru, professor da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, de Krishna. Então, assim, Chandramukha continua. O indivíduo conseguirá evitar ser empurrado para uma vida egocêntrica e competitiva? Dessa forma, vivendo, dizendo que a gente vive breves dias e que a gente tem que aproveitar tudo. Isso é paixão, misturado com ignorância. Então, ele pergunta: o indivíduo conseguirá evitar ser empurrado para uma vida egocêntrica e competitiva? Claro que sim. Portanto, quanto maior for a mentalidade de que o ser vivo é unicamente matéria e, portanto, tem uma vida extremamente breve, mais difícil será estabelecer uma meta interessante para a sua existência. E aí você tem que buscar conhecimento. Quem eu sou, qual é a minha relação com Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o meu Dharma,
foi que eu vim fazer aqui para me melhorar com o meu karma? E quando eu sair aqui deste mundo material, para onde eu vou? Essa é a verdadeira religião, esta é a filosofia de vida, esta é a filosofia da alma, esta é a filosofia que vai trazer você para uma expansão maior de consciência. Mas se você não quer expandir sua consciência, se você quer continuar na ignorância, o que é que nós podemos fazer por você? Nada, apenas respeitar, porque nós temos livre-arbítrio, e na Bhagavad Gita, como ela é, quando ela foi escrita, dentro da sucessão discipular autorizada, Srila Prabhupada diz, ele fala que Deus ele é imparcial e que ele não toma parte ou ele defende um e acusa outros. Não, não, não. Deus só está esperando você se remodelar, você se reconstruir, você se reequilibrar, você voltar para esse movimento da consciência de Deus, da consciência de Krishna, para que você ame-o intensamente e traga ele para a sua convivência, colocando Deus no centro das suas atividades materiais. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu entrego a Deus em amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. Então ele diz, ele fala aqui também, o problema é priorizarmos os prazeres superficiais da vida em detrimento das questões mais importantes, como a meta de nossa própria vida. Qual é a meta da nossa própria vida? Como disse Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma. Jesus fala isso nos seus ensinamentos bíblicos. De que adianta o homem ganhar o mundo se perder a vida, se perder a alma, se perder a sua vida aqui nesse planeta Terra, que é um planeta que a gente tem a oportunidade de evoluir. Aí ele fala, e o que dizer da influência dos meios de comunicação e das redes sociais? Se a pessoa não tiver um profundo senso seletivo, depois de algumas horas de contato com a TV e com a internet, não conseguirá evitar a turbulência dos sentidos, sobretudo a cobiça e a agitação sexual. Isso para não falar que as telas de TV e de computadores colocam seus espectadores em ondas cerebrais alfas, hipnotizando-os e tornando mais suscetíveis e receptivas às suas sugestões. Ondas cerebrais alfas hipnóticas são as telas dos computadores, são as telas dos celulares, são as telas de televisão. E nós estamos lá olhando para essas telas e a gente se esquece de olhar para nós, para a nossa vida que está caótica, para nossas doenças psicossomáticas, e a gente acha que fazendo isso, clicando, tirando foto, tirando selfie, não que eu tenha nada contra, todo mundo é livre para fazer o que deseja, a gente vai ser feliz. O movimento é esse, você é feliz passando 24 horas nas redes sociais, nas telas dos computadores, vai desenvolver a sua bondade como estilo de vida? Com certeza não. É por isso que as imagens se alojam nas mentes das pessoas com contundência, onde geralmente perduram por meses e anos. A maioria se torna presa fácil nas mãos de pessoas que, por conta de suas fraquezas, lucram impiamente. É o controle do mais forte sobre o mais fraco, mental e emocional. Se queremos, portanto, provocar uma verdadeira mudança no mundo, no indivíduo, na coletividade, temos que nos livrar da paixão e da escuridão e fazer da bondade o nosso estilo de vida. Vou lembrar novamente. Se queremos provocar uma revolução, uma verdadeira mudança no mundo individual e coletivo, temos que nos livrar da paixão e da escuridão e fazer da bondade o nosso estilo de vida. Fazer da bondade o nosso estilo de vida. Saindo de todos esses exemplos que foram citados e tentando fazer com que sua vida se torne uma oferenda a Deus, aí sim você vai estar fazendo da bondade seu estilo de vida. E nesse processo a gente vai se autorrealizar. O que é a autorrealização? Quem aspira à autorrealização experimenta algo similar. É compulsório ajustar sua vida ao modo da bondade, uma espécie de modo avião da consciência. A autorrealização flui naturalmente para aqueles que ajustam sua vida na frequência da bondade. Sim, eu posso abrir aqui um parênteses, pedir licença
para falar um pouco de mim. Eu era uma pessoa que vibrava muito no modo da ignorância o tempo inteiro e da paixão, com controle, com ciúme, com ira. A ignorância, com raiva, com falatório, com a fofoca. E depois que eu comecei a praticar Bhakti Yoga, Yoga da Devoção, que eu comecei a ler o livro do meu mestre espiritual, os livros, né, que ele já escreveu quase mais de 40 livros, e esse Bondade como Estilo de Vida traz essa consciência. Por que que eu estou agindo no modo da ignorância? O que me faz que eu sou levada a agir no modo da ignorância? Eu tenho que trazer, se eu quero amar a Deus, se eu quero conhecer Deus, se eu quero um dia voltar para o reino de Deus, como alma, não como corpo, minha alma ela é livre, aí eu tenho que começar a praticar o modo da bondade, que ainda não é o modo da bondade de Deus, porque a bondade de Deus é pura, ela não tem contaminação material. Da bondade material, que muitas vezes eu sou bonzinho com fulano por interesse em outras coisas. Isso é uma troca. Mas quando a gente coloca a nossa consciência para fluir, para expandir, para se alinhar mais com as ondas iluminadas de Deus, nós vamos naturalmente vibrar na frequência de Deus, que é o modo da bondade. Porque com esse modo da bondade, nós vamos evoluindo, nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos amando, nós vamos servindo, nós vamos nos nutrindo de amor e nutrindo o próximo também de amor. Nesse processo maravilhoso de troca entre Deus, entre a alma superior, que somos nós, a alma suprema, que é Deus, e aí a gente vai entendendo que a gente não é esse eu inferior, este corpo material. O poder transformador da bondade. Meditação para o dia de hoje. Gratidão.